Olá! Hoje vamos mergulhar em um daqueles temas que são a cara do Brasil, a liberdade religiosa. E para quem está na maratona dos concursos, sabe que isso vai assim muito além de um direito fundamental. É um território cheio de decisões judiciais, nuances e detalhes que podem ser a diferença, né, entre o nome na lista de aprovados e mais um ano de estudo. É isso mesmo. E o nosso objetivo aqui não é só repassar o que diz a lei. A missão é outra. Vamos investigar como o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, navega na prática a contradição de um país que se define como laico, mas, vamos combinar, vive uma realidade profundamente religiosa. Como que se equilibra a fé do indivíduo com os valores de toda a sociedade? Exato, a ideia é construir um mapa mental, partindo do básico, do texto da Constituição, para chegar nos casos mais polêmicos que sempre aparecem em prova. Então, vamos começar pelo começo. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. Ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Parece simples, mas esses três conceitos, consciência, crença e culto, são a base de tudo, não é? São a base e a chave para entender o resto. A distinção é crucial. A liberdade de consciência é a mais ampla de todas, a mais íntima. É o seu direito de ter um conjunto de valores, uma visão de mundo. Isso inclui convicções filosóficas, morais, éticas, até políticas. Acreditar em algo ou em absolutamente nada, o ateísmo e o agnosticismo estão protegidos aqui, nesse foro íntimo. Certo. A liberdade de consciência é quase absoluta, porque ninguém pode controlar o que eu penso, o que se passa na minha cabeça. Mas e a crença? A liberdade de crença já é um recorte mais específico. Ela foca no aspecto religioso. É o direito de aderir ou não a uma fé. Ser católico, evangélico, espírita, judeu, muçulmano, umbandista ou ser ateu. O Estado não pode te obrigar a ter uma religião, nem te proibir de ter uma. Ok, então passamos do pensamento geral, a consciência, para a fé específica, a crença, e o culto é quando isso tudo vira ação. Certo? Perfeitamente. A liberdade de culto é a materialização, a exteriorização da crença. É o direito de praticar os rituais, de celebrar as cerimônias, de se reunir em comunidade. E é aqui que nasce um dever claro para o Estado, uma ação positiva. Ele precisa garantir a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso significa proteger o templo, a igreja, o terreiro, a sinagoga e também os ritos, as vestimentas, as imagens, os cantos, tudo que compõe a prática religiosa. E dentro dessa liberdade de colocar a fé para fora, tem um ponto que sempre me pareceu delicado: o proselitismo, que é basicamente o direito de tentar convencer outra pessoa a seguir a sua religião. Isso é mesmo protegido pela Constituição? Sim, e de forma integral. O proselitismo é considerado uma faceta da liberdade de expressão religiosa. A ideia é que em uma sociedade livre, as ideias religiosas também estão, num mercado livre, competindo pela adesão das pessoas. Você pode divulgar sua fé e tentar converter os outros. Mas essa ideia é complexa, não? Porque a linha entre divulgar minha fé e desrespeitar a fé do outro, ou ser agressivo nessa abordagem, pode ser muito tênue. A Constituição protege os dois lados dessa moeda. Protege. Enquanto o proselitismo for um convite, uma exposição de ideias, mesmo que veemente, ele está protegido. Ele só cruza a linha e se torna ilícito quando vira discurso de ódio, quando incita a violência ou a discriminação contra quem tem outra crença. Aí saímos do campo da liberdade religiosa e entramos no campo do direito penal. Mas a simples tentativa de conversão, por si só, é um direito. Entendido. Juntando todas essas peças, a consequência lógica é o que a gente aprende desde cedo. O Brasil é um Estado laico. Mas o que isso realmente significa no dia a dia? Estado laico, ou não confessional, significa que o Estado não tem uma religião oficial
e que existe uma separação entre as instituições públicas e as igrejas. A regra de ouro está no artigo 19 da Constituição. É vedado à União, estados e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Em resumo, neutralidade. E aqui entra aquela pegadinha clássica de concurso, que é confundir Estado laico com Estado ateu. Parece simples, mas muita gente ainda cai. Cai porque é uma distinção sutil, mas fundamental. A laicidade é neutralidade. O Estado não toma partido na disputa religiosa, mas reconhece e protege o fenômeno religioso como um todo. Já um Estado ateu estaria tomando um partido, o da não crença. Ele estaria impondo uma visão de mundo, o que seria tão violador da liberdade de consciência quanto impor uma religião. A laicidade proíbe o Estado de escolher um lado, e o ateísmo é um lado. Isso me leva a outro ponto que as bancas adoram, a tal da dupla dimensão da liberdade religiosa, a positiva e a negativa. O que é fascinante aqui é como isso define a atuação ou a não atuação do Estado. A dimensão negativa é uma ordem de não fazer, é o dever de abstenção. O Estado não pode se meter, não pode proibir uma religião, não pode criar dificuldades para o seu exercício. É o Estado de mãos atadas, respeitando a autonomia do indivíduo. Espera um pouco. Se a dimensão positiva obriga o Estado a proteger os cultos, como vimos, como isso se encaixa com a proibição de financiar cultos do artigo 19? Não há uma tensão aí? Onde o Estado traça a linha entre proteger e promover? Excelente pergunta. E é exatamente nessa tensão que vive o direito. Proteger significa usar o poder de polícia para garantir a segurança de um templo ou de uma procissão, por exemplo. Significa criar leis que permitam o exercício da fé. Já financiar ou subvencionar seria transferir dinheiro público para a manutenção de uma igreja, para pagar salários de líderes religiosos, o que é vedado. A imunidade tributária, que vamos discutir mais tarde, é um exemplo perfeito dessa zona cinzenta, onde a proteção se aproxima de um benefício. Mas a regra geral é: o Estado garante as condições para a fé existir, mas não paga a conta dela. Perfeito, ficou muito mais claro. Então, se uma questão de prova afirmar que a liberdade religiosa tem uma dimensão unicamente negativa, está errada. Ela exige tanto a abstenção quanto a ação do Estado. Exatamente. É uma via de mão dupla. Ok. Vamos agora para o campo de batalha da jurisprudência, onde essas ideias são testadas. A primeira polêmica já está na certidão de nascimento da Constituição, do preâmbulo. Sob a proteção de Deus. Isso não derruba toda a ideia do Estado laico logo de cara? Essa foi a primeira grande discussão, mas o STF pacificou o tema há muito tempo. O entendimento é que o preâmbulo não tem força normativa. Ele é uma carta de intenções, um documento político que reflete o espírito daquele momento histórico, mas não cria direitos nem impõe deveres. No fim das contas, aquela menção a Deus é mais um retrato da época do que uma regra valendo hoje. Não mexe com a laicidade do Estado. Entendi o ponto sobre o preâmbulo ser simbólico. Mas e quando o símbolo é físico, concreto, e está presente no dia a dia como um crucifixo pendurado na parede de um tribunal? Aí a mensagem do Estado parece bem menos neutra, não? Essa questão é bem mais complexa. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, se posicionou sobre isso, e a orientação que prevalece é surpreendente para alguns. O CNJ entendeu que a presença desses símbolos em espaços públicos como fóruns não viola a laicidade, porque eles seriam representações de natureza cultural e não estritamente religiosa. Mas, com todo respeito, esse argumento do cultural me parece uma manobra. Para um judeu, um muçulmano ou um ateu entrando naquele fórum, aquele símbolo é puramente religioso e representa a fé cristã. Essa justificativa não acaba privilegiando a visão cultural da maioria? Você tocou no ponto central do debate. A crítica a essa decisão é exatamente essa. Ela acaba tratando a cultura majoritária como se fosse neutra. O CNJ, no entanto, tentou equilibrar a decisão ao dizer que, embora a manutenção do símbolo não fira a laicidade, a sua retirada, caso um tribunal decida por isso, também não fere a liberdade religiosa. Ou seja,
ele deu uma margem de autonomia, mas a regra geral é que o símbolo, por seu valor histórico ou cultural, pode permanecer. É uma solução de compromisso, bastante pragmática. Pragmatismo que continua gerando debate. E falando em locais públicos, vamos para as escolas e o ensino religioso. Como funciona? É de matrícula facultativa nas escolas públicas. A grande briga que chegou ao STF foi sobre a natureza desse ensino. Ele deveria ser neutro, uma espécie de história das religiões, ou poderia ser confessional, ou seja, focado nos ensinamentos de uma religião específica. Nossa, essa eu não sabia. Minha intuição era que o ensino religioso teria de ser um panorama geral, histórico. O que levou o STF a decidir que pode ser focado em uma única doutrina? Qual foi o raciocínio por trás disso? O STF, por uma maioria apertada, decidiu que o ensino pode sim ser confessional. O argumento principal foi de que um ensino meramente histórico ou filosófico das religiões já estaria coberto por outras matérias, como história e filosofia. O ensino religioso previsto na Constituição, para essa maioria, teria o objetivo de permitir que o aluno, caso queira, aprofunde-se nos preceitos da sua própria fé. A condição, claro, é que a matrícula seja sempre facultativa e que, idealmente, a escola ofereça opções para diferentes crenças. E o limite absoluto é: não pode haver proselitismo. O padre, pastor ou qualquer que seja o professor pode ensinar a doutrina, mas não pode usar a aula para tentar converter ninguém. Entendi. Isso nos leva a outra questão que mexe com dinheiro e Estado. A imunidade tributária para templos. Isso não é uma forma de privilégio, uma ajuda estatal que contraria o artigo 19? É exatamente a tensão que você mencionou antes, entre proteger e financiar. A Constituição, no artigo 150, optou por dar um passo a mais na proteção, proibindo a cobrança de impostos, e a palavra impostos é chave, sobre templos de qualquer culto. A lógica é que o poder de tributar é também um poder de destruir. Se o Estado pudesse cobrar impostos altíssimos de um templo, poderia inviabilizar o funcionamento de uma religião. Portanto, a imunidade é vista como um instrumento de garantia da liberdade de culto. E essa proteção vale para todo mundo que se diz religioso? Não, o STF já teve que traçar limites. No caso mais famoso, negou essa imunidade à maçonaria. O tribunal entendeu que, para fins tributários, a maçonaria se assemelha mais a uma filosofia de vida, a um clube, do que a uma religião com os dogmas, rituais e liturgias que a norma constitucional exige. Falando em direitos de grupos específicos, temos o caso clássico de concursos dos sabadistas, que, por convicção religiosa, guardam sábado. Como o judiciário equilibra o direito deles com a rigidez de um concurso público? Esse foi um caso decidido pelo STF com grande repercussão. A decisão foi de que é possível, sim, remarcar provas ou outras etapas de concurso para essas pessoas, mas não é um direito absoluto. O tribunal estabeleceu 3 condições que precisam ser observadas. Primeiro, tem que haver razoabilidade no pedido. Segundo, a alteração tem que preservar a isonomia, a igualdade de condições entre todos os candidatos. E terceiro, a mudança não pode gerar um ônus desproporcional para a administração pública. Mas, na prática, isso não cria um desafio logístico enorme? E como garantir a isonomia? Se um candidato faz a prova no domingo com todo mundo e outro faz na segunda, talvez com outra fiscalização, como o tribunal lida com esse risco de quebra da igualdade? Lida exigindo que a administração pública crie soluções inteligentes. Por exemplo, o candidato pode ser confinado em um local no horário original da prova e só realizá-la após o pôr do sol, garantindo que não teve acesso às questões. A solução não pode ser simplesmente dizer não. A administração tem o dever de buscar alternativas razoáveis para acomodar o direito fundamental, a menos que prove ser absolutamente inviável. Agora um tema ainda mais sensível: o sacrifício de animais em rituais religiosos, especialmente de matriz africana. Como o direito lida com o choque entre a liberdade de culto e as leis de proteção animal? Essa decisão do STF sobre o sacrifício ritual é muito forte.
O tribunal declarou que a prática, quando inserida no contexto de uma liturgia religiosa, é constitucional. O argumento central foi de que a própria Constituição, ao proteger a liturgia, protege todos os elementos que a compõem. O ato ritualístico não seria a crueldade que a lei penal busca coibir. É uma forma de consumo, assim como o abate de animais para alimentação. A linha que o tribunal traçou foi a de que o sacrifício é permitido, mas sem a imposição de sofrimento desnecessário ao animal. E para fechar esse bloco de casos difíceis, a situação das testemunhas de Jeová e a recusa à transfusão de sangue. Aqui o conflito é direto. Vida versus liberdade religiosa. Qual direito pesa mais? Esse é talvez o dilema mais dramático de todos. Como o STF ainda não deu uma palavra final sobre o tema, a jurisprudência que se consolidou principalmente no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, criou uma divisão clara. A primeira situação: o paciente é maior de idade e está consciente e capaz de decidir por si. Nesse caso, prevalece a autonomia da vontade. O direito à vida não é absoluto a ponto de obrigar alguém a viver contra suas convicções mais profundas. A decisão da pessoa, por mais que pareça irracional para outros, deve ser respeitada. Vamos parar um segundo nisso. A ideia de que sua autonomia, sua vontade baseada na fé, pode se sobrepor ao dever de um médico de salvar uma vida, é algo muito poderoso. Mas e se for uma criança ou alguém que está inconsciente? O cenário muda completamente. Se o paciente for menor de idade ou incapaz e houver risco iminente de morte, o direito à vida prevalece de forma absoluta. A lógica é que a vida, nesse caso, é um bem indisponível, do qual nem os pais podem abrir mão em nome do filho. O médico não só pode, como tem o dever de realizar a transfusão para salvar a vida, mesmo contra a vontade dos responsáveis. Se não o fizer, pode responder por omissão de socorro e até por homicídio. Uau! Fazendo um balanço de tudo isso, fica claro que a liberdade religiosa é muito mais do que um artigo na Constituição. É um campo de tensões constantes. O que todos esses casos nos mostram é que a laicidade no Brasil não é um silêncio do Estado sobre a religião, mas um diálogo constante e, muitas vezes, difícil. Exatamente. A análise mostra que a proteção é ampla, mas nenhum direito é um cheque em branco. O judiciário atua quase como um mediador, um árbitro, que o tempo todo precisa colocar os direitos na balança. A pergunta que os juízes se fazem não é: este direito é válido, mas sim até onde ele pode ir antes de invadir o espaço do direito à vida, à isonomia, à saúde pública ou à própria neutralidade do Estado. É um eterno exercício de ponderação. E essa ponderação nos deixa com uma provocação para o futuro. Nós vimos que a proteção à liberdade religiosa é tão ampla que inclui o proselitismo, o direito de tentar convencer o outro. Mas o que acontece quando essa divulgação de uma fé se torna um ataque sistemático à outra? Onde a gente traça a linha entre a defesa de uma crença e o discurso que humilha, que desumaniza outro. Até que ponto um líder religioso pode ir em suas pregações dentro de um templo protegido pela imunidade, sem que sua fala se transforme em crime? Essa é a fronteira perigosa que vamos explorar na nossa próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.